Olá, amigos da FEB TV. Estamos iniciando mais um programa da série Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Hoje abordaremos o tema das três revelações. Aí nós temos aqui então um texto do próprio Kardec que, obedecendo à lei do progresso, há para a humanidade uma revelação incessante. A geologia revelou a formação da Terra. A química revelou as leis de afinidade entre as substâncias. A fisiologia revelou as funções do organismo. Portanto, Copérnico, Newton, Galileu, Laplace, Lavoisier foram todos reveladores no seu tempo. Para revelar as leis divinas, Deus também enviou seus representantes. A primeira revelação divina teve sua personificação em Moisés, a segunda no Cristo. A terceira não a tem em um só indivíduo. A revelação espírita, ou terceira revelação, é coletiva, no sentido de não ter sido dada como privilégio a pessoa alguma. Foi espalhada simultaneamente sobre a Terra a milhões de seres humanos de todas as espécies e condições. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Estamos iniciando o programa Estudo do Evangelho com o tema As Três Revelações. Nossos convidados de hoje, o Saulo César, o Luiz Julião Ribeiro, o Maxilânio Lacerda e a Rita Aragão Dias. E nós vamos então começar nossas reflexões. Julião, parece que você tem aí um texto, né, que dá para a gente iniciar os nossos comentários, nosso estudo de hoje. Exatamente, Zé Luiz. Nós iremos ver hoje sobre as três grandes revelações da manifestação divina. É interessante porque nós muitas vezes imaginamos que, por exemplo, o nosso planeta e a humanidade da Terra está aí por conta de si mesma, à deriva. Nós esquecemos que quem governa tudo é Deus. Que já existe, mesmo antes da Terra nascer, surgir, um plano divino que rege o caminhar e os destinos da humanidade da Terra. Por exemplo, nós temos duas obras no Espiritismo que mostram muito claramente que o mundo em que nós vivemos, ele é planejado pelo plano espiritual. No livro A Caminho da Luz, né, Saulo? Em que Emmanuel mostra que a espiritualidade é quem, em última instância, administra o caminhar da humanidade. Nós temos o livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também mostra toda a organização espiritual com relação ao Brasil e a sua missão como nação, porque todas as nações têm as suas missões aqui no nosso planeta. Quando se fala das três grandes revelações da lei de Deus, cita-se primeiro Moisés. E é interessante porque Moisés, que viveu mais ou menos 1400 anos antes do Cristo, ele previu a vinda do Cristo. Você fica perguntando como é que Moisés previu isso? Ele adivinhava? Na verdade, é porque já havia o planejamento. E observem, o Espiritismo também foi previsto pelo Cristo. Quando ele passou pela Terra, ele já veio e já adiantou, olha, eu vou rogar a Deus, está aqui na Bíblia, não é? Então, aqui no Velho Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 15 a 19, Zé Luiz, aonde é prevista a vinda do Cristo. Ele diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deveis ouvir. Está se referindo a um profeta que nós deveremos ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da Assembleia, não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a haver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me, está muito bem o que disseram,
eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Pôr-lhe-ei minhas palavras na boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Está dizendo de um profeta que Deus iria colocar as palavras na boca desse profeta, transmitindo à humanidade as suas ordens. E o Cristo, quando esteve aqui, ele fez exatamente isso. Ele deixou muito claro que a doutrina dele não era dele, era do Pai. Que ele só ensinava o que Deus mandou que ele ensinasse. Que tudo que ele aprendeu, ele aprendeu com Deus. E veja, aqui então Moisés anuncia a vinda do profeta, que é Jesus. Aí o Cristo, quando passou aqui, vem e nos diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Percebamos, então, que tudo é muito bem planejado por Deus e pela espiritualidade que o representa no universo. Não existe improvisação. Por isso que Allan Kardec já colocou as 3 revelações no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, já trazendo para nós esse grande fundamento, né, o Saulo? Inclusive, um detalhe importante, Zé Luiz, é que essas 3 grandes revelações, porque outras existiram e são tão válidas quanto esta, mas essas 3, elas têm um significado muito importante, por isso que são as 3 grandes revelações. E elas não são contraditórias, elas são complementares. É como você fazer os 3 ciclos do ensino aqui na Terra. O ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Um complementa o outro. Muitas vezes as disputas, os desentendimentos que se vê em torno das 3 revelações se dão por conta nossa, da nossa própria ignorância, de não percebermos que a verdade é uma só, e vem sendo semeada desde o início e continuará, né, Saulo? Eu acho que esse aspecto é muito interessante que você destacou, Julião, porque há uma conexão entre as 3 revelações. A grande característica de uma revelação nova é estar profundamente conectada com as anteriores. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente faz, o Espiritismo, então, eu entendendo o Espiritismo, o resto está esquecido. Não, isso é um equívoco profundo. Né? Então, algumas pessoas com quem a gente conversa, eu gosto do Novo Testamento, mas o Velho não me desce. Então, aí também há um problema, porque fazem parte da mesma revelação. São estágios, São né? estágios, e cada uma tem seu papel. É como um aluno de universidade, agora eu não preciso mais de aritmética, porque eu já sei fazer cálculo diferencial. Ele vai utilizar a aritmética, está ali nos rudimentos. E quanto a isso, Saulo, Kardec tratou exatamente isso que você está colocando. Ele fez a pergunta no Livro dos Espíritos, 628, dizendo assim, por que nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos? E exatamente como você disse, é necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ofusca. Então, quer dizer, esse preparo psíquico que cada estágio precisa ter de evolução, ele é possível só com o passar do tempo, né? E se a gente pegar a maneira pela qual o próprio Cristo retoma a síntese da lei mosaica, falando do amor a Deus e do amor ao próximo, que na verdade não é uma inovação de Jesus, porque os doutores da lei já sabiam disso, ainda é algo que nós temos que aprender hoje. Todas as vezes que a gente fala sobre a importância de amar o próximo, a importância da caridade, a importância da fraternidade, isso não são princípios colocados na terceira revelação exclusivamente, mas eles estão lá na primeira revelação. Conectados. A terceira revelação, ela traz um estágio maior de compreensão da nossa natureza espiritual, dos destinos que nos aguardam depois da desencarnação, da relação do plano espiritual, mas já pressupõe que a gente tenha aprendido a mensagem do amor. É por isso que o Espírito Israelita fala lá no Evangelho, que ele fala o seguinte, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Mas antes de Moisés também temos leis também antes de Moisés, tivemos? Moisés não foi o precursor, né?
Existe toda uma história também antes de Moisés. Tem alguma coisa aí, Rita? Tem aqui as leis morais de Rodolfo Caligari. Ele fala aqui que todos os grandes missionários religiosos que têm vindo à Terra, inspirados pelo alto, estabeleceram em seus códigos a pena de talião, ou seja, castigo igual à culpa. Olho por olho, dente por dente, por Moisés. Quem com a espada fere, com a espada será ferida, falado pelo próprio Cristo. Mas o Cristo introduziu nas relações humanas o amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ainda nos advertiu, se perdoardes aos outros as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não lhes perdoardes quando vos tenham ofendido, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Então, essas novas regras de conduta trazidas pelo Cristo, percebe-se conterem ela a mesma sentença da pena de talião, com a diferença que ao invés de castigo igual à culpa, acenam prêmio igual ao merecimento. Então, aquele que aprendeu a amar, aprendeu a perdoar, vai ter seu merecimento. E o Espiritismo explica, né, que fora da caridade não há salvação, né? E o grande papel da lei, nesse primeiro estágio, é mostrar que há consequências. Que as nossas ações têm consequências com as quais nós teremos que lidar. Bom, lembrando que a lei de talião não é de Moisés, né, mas ele fez uma reforma muito importante dessa lei, né, que nós vamos deixar para discutir no próximo bloco. O que Moisés, então, fez a primeira adaptação na lei de talião. Então aguarde um instantezinho só, voltaremos em seguida na continuidade do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, com o tema de hoje, as 3 revelações. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa de hoje, Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Hoje estamos abordando o tema As 3 Revelações. Bom, o Saulo, você tinha uma... A gente estava refletindo, né, porque a gente fala assim, revelações, que a palavra revelar é demonstrar, como o Julião colocou muito bem, é algo que já existe, né? Porque senão seriam as 3 criações da lei divina. Não está falando, 3 revelações. A lei já existia. E quando a gente fala em lei, o sentido que essa palavra tem, às vezes, no nosso idioma, dá uma conotação de coisa imposta, de obrigação. Mas quando a gente volta na cultura judaica, a palavra que existe lá, que é Torá, é lei, mas é lei no sentido de orientação. É como a lei do trânsito que diz o que é que você tem que fazer para se manter seguro. Quais são os cuidados que você tem que tomar para não incorrer no acidente. Esse é o sentido, ou seja, a primeira manifestação da lei como orientação tem essa característica de o que é que eu devo fazer para ser feliz. Quando chega Jesus, ele também traz essa conotação, porque quando ele fala do reino dos céus, ele compara o reino dos céus a uma festa, compara um momento de alegria, que todos são convidados, e começa a exemplificar isso, ou seja, o Cristo também dá essa conotação de lei como orientação para uma felicidade, mas aí uma felicidade que não se restringe mais ao mundo material, porque Jesus começa a levantar os nossos olhos para um horizonte que se estende para além da morte. E quando chega a doutrina espírita, na questão 614, quando Kardec pergunta em que consiste a lei natural, os espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, única, verdadeira para a felicidade do homem. Então, quando nós estamos falando de lei, de revelação dessa lei, é uma lei que diz respeito à nossa felicidade. É lógico que em cada grau a gente vai aprendendo de um jeito. Para a criança pequena, ser feliz é não desobedecer o pai, porque senão o pai briga. Para a criança, quando chega na adolescência, ele já tem mais liberdade. E na maturidade, ele já lida com dimensões de responsabilidade, de entendimento de uma maneira muito mais ampla. E essa lei, Saulo, ela é interessante, né, concluindo a resposta, que ela diz para o homem que ele deve e o que ele não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. quando dela se afasta. Ou seja, a revelação da lei está relacionada à revelação das orientações para que a criatura seja
feliz. E essa ideia que o Saulo colocou da gradação para que a lei seja revelada, foi interessante que foi abordado no livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, e o Espírito Emmanuel responde essa pergunta que foi feita. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? E Emmanuel responde textualmente: o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável. A lei é uma só, mas as bases dela foram lançadas à época de Moisés, progredidas com o amor com Jesus e definitivamente com a verdade. Como ele vai dizer aqui, ó, com a doutrina espírita. Mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, diz Emmanuel, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Emmanuel, vou até fazer aqui Emmanuel, né? Já dizia o poeta, né? Emmanuel tem propriedades, né? Fala as coisas assim com segurança tão grande, não podemos também desconsiderar o médium, né? Chico Xavier, porque o médium também é o filtro. E aí, Tem... interessante, né, que Kardec perguntou aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus, né? E eles responderam que estão escritas na nossa própria consciência. Então, esses grandes reveladores, esses grandes profetas, eles estão vindo nos relembrar essas leis que já estão escritas na nossa consciência e no nosso processo evolutivo, como somos imperfeitos, vamos errando e deixando essa lei à margem, né? Então, essas leis só estão sendo relembradas a nós para que nós voltemos ao Pai. E quando a gente pensa assim, está escrito na nossa consciência, a gente sempre tem que lembrar que uma pessoa que às vezes age de maneira equivocada, ela não age buscando sofrimento. É porque naquele momento ela tem a ideia de que aquilo que ela está fazendo vai ser o melhor para ela. É esse ajuste da consciência, não de fora para dentro, mas na medida em que a gente vai analisando as nossas escolhas, as consequências, e que a gente vai percebendo o que de fato é melhor para a gente. Né? Quando o Max falou, que leu aqui, Emmanuel, que fala que Moisés é a base, né? O próprio Cristo nos disse isso, né, Julião? No texto que ele fala aí, o que ele disse aí no texto? Pois é. É interessante, Zé Luiz, eu quero voltar um pouquinho atrás, quando foi falado aqui da lei de Talião. A lei de Talião nós a conhecemos aqui na expressão olho por olho, dente por dente. Mas existe outro, porque a lei de Talião, ela estabeleceu, vamos dizer assim, a isonomia, ou a proporcionalidade entre, vamos dizer assim, o crime e a pena. Não é só olho por olho, dente por dente. Existiu também na lei, lá no Código de Hammurabi, o vida por vida. Porque, na verdade, ali era a intuição que os homens primitivos já tinham das leis divinas, porque, como disseram os espíritos, essas leis estão escritas dentro da gente. Interessante que a gente vê a gradação disso, porque se a lei de Talião, se o Código de Hammurabi fala em vida por vida, ou seja, se eu te arrancar um dedo, você não deve arrancar a minha mão toda, é só um dedo, tem que ser proporcional. Se tira a vida, também tira a vida. Se alguém te xingar no trânsito, você tem o direito de xingá-lo, né? Não de agredi-lo com arma. Exatamente, é o princípio da isonomia. Mas observe, como que na lei mosaica já se deu um passo. O que estabelece a lei mosaica, os 10 mandamentos, com relação à morte? Não matarás. Não está dizendo se te matar, mata também. Essa proporcionalidade, não matarás. Jesus, quando veio, nem falou não matarás, porque Jesus falou do amor. Ele deu um salto muito grande. Nem cuidou disso, de não matarás. De modo que a gente vê a progressão. Porque a lei divina, ela não muda. O que muda é a nossa compreensão a respeito dessa lei divina, que vai sendo ampliada essa compreensão na medida que a gente for evoluindo, né? Jesus, por isso, disse assim, olha, está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei
ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. A gente pergunta assim, qual é a condição concreta para a gente ser feliz? A questão 614, que o Saulo mencionou aqui, do Livro dos Espíritos, já indica a condição para a gente ser feliz é cumprir de forma absoluta as leis divinas, que são imutáveis, eternas, né, Saulo? E eu acho interessante a gente voltar um pouquinho e entender qual é a característica de cada revelação. Porque nem sempre a gente reflete sobre o que é que eu tenho que aprender que a primeira revelação me trouxe. O que a segunda revelação me trouxe? O que a terceira revelação me trouxe? E às vezes a gente faz um amálgama como se todas elas tratassem das mesmas coisas e a gente sabe que não é assim. A primeira manifestação dessa lei, dessa orientação é o seguinte, existe um Deus. É um Deus. E quando eu falo um Deus, não é só o sentido de crença. Ah, eu acredito que Deus é o único. Esse é um passo importante, mas ele é um passo primário. Mas é esse um Deus que eu devo seguir. É esse um Deus que eu devo obedecer. Porque não é assim, o Deus é único. E aí eu não pauto a minha vida por aquilo que eu entendo como sendo Deus. Então, há um Deus. Esse Deus intervém nas nossas vidas e todo o Velho Testamento é um relato de experiências, não é um tratado teológico, de como a gente deve efetivamente lidar com Deus no nosso cotidiano. Ali mostra quando a gente acerta, quando a gente erra, alguns povos sofrem, outros são vencidos, há conflito, as pessoas não são perfeitas, para mostrar que essa busca do entendimento essa primeira lei, ela não é algo que vem assim da noite para o dia. É preciso experienciá-la, vivenciá-la. Lembrando que Moisés, ele não foi apenas a lei, né? Ele foi uma pessoa que cumpriu tão bem o seu papel que ele fez muito mais, porque ele libertou o povo dele da escravidão do Egito, uma tarefa dificílima, né? E ele ainda instituiu a ideia do Deus único nesse povo. Por isso ele ficou 40 anos, né, no deserto, e os 10 mandamentos, né, que é o resumo de toda aquela lei que já vinha sendo elaborada já. Essa libertação do povo hebreu do Egito tem um sentido simbólico muito profundo, que é a maneira pela qual você liberta a pessoa da opressão, da constrição, da limitação. E a lei é dada exatamente nessa trajetória. Uma orientação de como você se liberta dessa situação opressora. Com a doutrina espírita, a gente vai entender que essa situação de opressão, de limitação, de restrição, é o próprio mundo material. É interessante a gente observar que, apesar de já termos as 3 revelações postas à disponibilidade da humanidade, nem todas as pessoas conseguem acessar as 3 ainda, por causa da questão evolutiva da qual nos falou Emmanuel. Tem gente que se prende à primeira lei, que é a de justiça, e com ela transita praticamente toda a encarnação. E não está mal. E não está mal, porque tá está fazendo errado, o que compete a ele. Por isso a gente lembra Jesus, não julgueis para não serem julgados, porque na verdade cada um vai beber aquilo que ele carece para suas experiências evolutivas. Você não vai criticar a criança porque ela está lidando com as primeiras letras do alfabeto. Exato. Você vai auxiliá-la a sedimentar aquele conhecimento para que ela possa mais tarde alcançar outras dimensões. Exato. Na época de Moisés, era a infância da humanidade, né? E o Cristo já veio numa época em que a humanidade atingia sua maioridade espiritual. Então há uma evolução muito grande. E já o Espiritismo chegou quando a humanidade atingia a idade psicológica propícia, né, para entendimento. Bom, nós estamos estudando aqui hoje, no nosso programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, as 3 revelações divinas. Nós temos então Moisés, temos Jesus e temos então Kardec. Nós temos então o Cristo Consolador, né, que nos enviou, que nós vamos deixar para o último, terceiro e último bloco do nosso programa. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje, com o tema As 3 Revelações. O Julião quer fazer aqui um pequeno adendo, Julião?
É porque nós estamos vendo aqui as três grandes revelações da lei de Deus que Allan Kardec destacou e colocou aqui no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas alguém poderia indagar assim, e as outras revelações não são consideradas? Por exemplo, a de Maomé, a de Buda e a de tantos outros? Evidentemente que todas elas são consideradas. Já foi dito aqui que todos aqueles que vêm e agem em nome de Deus, em nome do Cristo, são missionários do Cristo e de Deus. Mas, didaticamente, Allan Kardec separou essas três grandes, como sendo, vamos dizer assim, três níveis bem definidos desta revelação, considerando o conteúdo e também até o tempo, né, Saulo, em que isso aconteceu. Evidentemente que isso não torna, de modo algum, as outras revelações menos importantes, né? Até porque elas teriam que acontecer em vários pontos da Terra, alcançar a humanidade inteira, e são complementares do mesmo modo que essas três aqui. Porque a gente às vezes confunde a orientação com o texto. O texto é a expressão da lei. Aonde existe uma orientação para o amor, há também uma expressão da lei que é o amor. Aonde existe uma expressão falando de um Deus único, há também uma expressão da lei de que Deus é único. Aonde existe uma expressão falando de imortalidade da alma, há uma expressão da lei que Jesus trouxe, que é há um reino dos céus. Então, você comentou muito bem, Julião, não é o texto está expressando aquilo que tem no fundo, que é uma lei que vive no universo infinito. E aí o Julião colocou um ponto importante, porque pode parecer que a doutrina espírita se prende somente a esses três. Para os amigos, os companheiros que estudam, o livro A Caminho da Luz vai, Emmanuel, tratar exatamente de todo esse contexto, não se prendendo apenas às três revelações e os motivos de cada uma dessas revelações que vieram à Terra e os seus sucessos e aonde é que elas não foram bem-sucedidas, né? Por isso que é importante a gente saber o que cada momento desse traz. Como a gente falou, no primeira revelação há um Deus, esse Deus intervém, há uma relação de justiça. A segunda revelação, há um mundo espiritual, a vida não termina com o túmulo. Essa grande mensagem de Jesus, há um reino dos céus, há um Deus de misericórdia. E o Espiritismo, quando ele chega, ele vem desvelar essa característica do mundo espiritual, até porque ele, enquanto doutrina, é obra dos espíritos. E sobre isso aí foi perguntado aqui na questão 353 de O Consolador, o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Aí Emmanuel nos fala, o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Que é característico. Quando o Espiritismo traz assim, a comunicabilidade dos espíritos, e é lógico que ela está presente no Velho Testamento, está presente no Novo Testamento, mas de maneira ainda incipiente, e na doutrina espírita ela vem com uma força muito grande, o que ele está dizendo? Faz parte da lei divina a comunicabilidade dos espíritos. Qualquer outra ideia que se junte a esse princípio também é uma revelação. E veja você, o Velho Testamento e o Novo Testamento trazem os fatos, os fenômenos, como eles acontecem, como todo fenômeno. O Espiritismo veio esclarecer, veio trazer a visão científica. Por isso que o Espiritismo nasceu de uma investigação desses fenômenos realizada por Allan Kardec. Aqui nesse mesmo capítulo, Allan Kardec trouxe um texto chamado Aliança da Ciência e da Religião. Isso que a Rita leu ali, eu costumo dizer que o Espiritismo funciona como qualquer ciência. Por exemplo, a química. Nem todo mundo é químico, mas todos nós utilizamos da química até para fazer a nossa comidinha dentro de casa. Mas nem todo mundo é químico. Nem todos irão ser espíritas, mas as revelações, as verdades que o Espiritismo pesquisou e descobriu é para o uso geral, porque essa verdade ela não é do Espiritismo, são verdades naturais,
divinas que vêm para o uso de todos nós. Por isso que disse Emmanuel aí, de modo algum o Espiritismo veio exterminar as demais religiões. Elas vão continuar existindo, e evidentemente que o progresso, assim como acontece na ciência, nos leva a absorver nas nossas concepções, né, entendimentos novos, né, o Saulo. Porque ele explica, né? Quando Jesus fala do amor, quando Jesus fala da nossa condição de filhos de Deus, isso é um estado de aceitação. Quando chega o Espiritismo, já é um estado de entendimento de como é que isso ocorre. Então, se as pessoas na época de Jesus, e muitas delas tinham, né? Como é que Deus vai restabelecer esse reino? O que vai ser dos justos? O que acontece com as pessoas que cometem equívocos? Se elas tinham dúvida com relação a isso, mas entendiam que tinha que fazer o que era certo, tinha que amar o próximo, tinha que amar a Deus, essa era a orientação que estava clara, quando chega o Espiritismo, isso fica patente. Todas as dúvidas são esclarecidas. Ele não muda o que nós devíamos fazer, a nossa conduta, a nossa postura, mas ele explica. Ao ponto, né, Saulo, de dizermos, nós não cremos, nós sabemos. Com uma distinção muito importante, porque quem crê pode descrer. Então se pergunta, você crê na vida após a morte? Eu respondo não, eu sei que a vida após a morte é um fato, é uma realidade, que não há o que se cogitar sobre isso. Isso já está internalizado no entendimento como 2 mais 2 são 4. Então eu não direi eu creio, eu sei. E aí o enfrentamento das dificuldades que a criatura humana terá que passar torna-se mais suave. Por quê? Porque ele sabe que nada está acontecendo por acaso, porque ele conhece a realidade do mundo espiritual, que o Espiritismo revelou de forma científica e por isso titulou Kardec a fé raciocinada, né? A razão conduz à fé. Isso, que aí você não tem mais o problema de duvidar da justiça divina. Isso. Porque a justiça não se manifesta só em uma vida. Você não tem o problema de duvidar do amor divino, porque ele nunca separa as criaturas que se amam, nem com os portões da morte. Certo. Você nunca vai duvidar da misericórdia, que sempre concede uma chance para quem queira se melhorar. Certo. Então, esse esclarecimento é o grande esclarecimento da doutrina espírita. E a gente entender isso é importante para a gente não tentar convencer uma pessoa que está ainda tentando absorver a ideia de Deus, ou ainda tentando absorver a ideia de uma possível vida após a morte, com os argumentos ou com os temas centrais da doutrina espírita. A ideia não é de fazer proselitismo, né? A ideia é que cada um, com o seu tempo, com a sua vontade. Por isso o espiritismo não expande tanto, né? Porque necessita de um certo conhecimento, do estudo, que nos emana, né? Que o amor e a sabedoria são as asas que nos conduzem a Deus. Então não é isso, é amar, mas também temos que correr atrás, aprender. E essa ideia do Espiritismo, a necessidade do Espiritismo para a humanidade, nós estamos num mundo de transição agora, indo para um mundo de regeneração, não quer dizer que todo que não é espírita, né, obviamente não vai fazer a transição. É importante te lembrar que até foi feita essa pergunta e o nosso querido Divaldo respondeu, resgatando lá em Leon Denis, se o espiritismo seria o futuro das religiões. E a resposta que ele deu foi linda. O futuro das religiões está no Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo codifica as leis naturais. Ele não apropria-se de absolutamente nada. E essas leis naturais estão permeando pela sociedade de maneira natural, sem que receba o nome Espiritismo. E isso que é grande, né? Isso que é bonito. E quando a gente fala de religião, na acepção mais usual da palavra, porque religião é religare, no sentido estricto, mas no sentido social, religião tem um aspecto de culto, tem um aspecto de rito, tem um aspecto de afinidade de relações sociais, que cada pessoa vai seguir a sua, uma maneira. Agora, quando ela falar assim, e vida espiritual, e interferência dos espíritos, e como é que essas coisas dizem respeito a mim? Aí a doutrina espírita tem uma contribuição valiosíssima, porque ela esclarece, ela orienta, sem que a pessoa precise abandonar a sua vinculação religiosa a esse ou determinado agrupamento, a essa ou outra denominação. Mas do ponto de vista do entendimento do mundo espiritual, a doutrina espírita aí, ela realmente se coloca como terceira revelação, porque ela esclarece essa realidade. Lembrando que quando nós falamos de estudar alguma coisa à luz do espiritismo, é baseado nos seus princípios, né? Ter uma perfeita conotação de Deus, não como era tido antigamente, mas como hoje nós vemos
né? O que é Deus, o que é Deus. Também entendimento da vida, da continuidade da vida, A a pluralidade das reencarnação. existências, pluralidade dos mundos habitados, né? E principalmente a comunicabilidade. Então, Essa questão dos mundos habitados. Hoje, esse princípio já não é matéria do espiritismo. exatamente. A astronomia já prega isso. Já prega. E nem por isso os astrônomos são espíritas. Não, Verdade. e a NASA investe bilhões e bilhões de dólares buscando, né, conhecimento sobre isso. Então, assim, a pergunta, né, que a gente faz, né? Kardec, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem enviado à humanidade para servir de guia e de modelo. E eles respondem, Jesus. Quer dizer, se Jesus é o guia e modelo, alguém poderá perguntar, então para que precisamos do Espiritismo? Né? Por que tem que ter... Não basta seguir Jesus? E aí nós, curiosamente, encontramos o nosso apóstolo Paulo, agora na condição de espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Fora da Caridade não há salvação, com a resposta que, no nosso ponto de vista, humilde a análise, brilhante, porque ele diz assim... Está esgotando, rapidinho. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Muito bem. Então, esse foi só apenas assim, um melzinho na boca, né? Pincelada, né? Para a gente poder pegar e estudar. E vamos então conhecer as obras da doutrina espírita, né? Vamos conhecer. Convidamos a você então a estar conosco nos nossos próximos programas, agradecendo pela audiência e fique conosco.